A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos abençoados e abençoada em Cristo Jesus, seu nosso. Queridos amados, mais uma vez estamos aqui de volta, falando com todos vocês pela graça do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, desde já. Começo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dado para que nós possamos reconhecer o Evangelho da Graça, que é escrito por todos os escritores da Bíblia Sagrada, que é o melhor livro, conteúdo que nós temos para buscar cada vez mais a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Queridos amados, antes de começar esse vídeo, enquanto você acha aí na Bíblia Sagrada, em Filipenses, no capítulo 2, que nós vamos meditar um texto maravilhoso, eu começo agradecendo a Deus pela minha vida, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelos seus afazeres, tudo quanto você estiver fazendo, que Deus lhe abençoe grandissimamente. Quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para o pastor João Batista, lá na cidade do Rio de Janeiro, da Igreja do Ministério Chama Viva, com o pastor Pedro Paulo, que Deus lhe abençoe, lá na Roda dos Ventos, que também faz parte do Ministério Chama Viva, e sua esposa Tânia. Quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo e uma bênção especial do Espírito Santo de Deus para o meu filho Felipe, que se encontra aí na Roda dos Ventos, aí no bairro, perto aí do Campo do Estado. Que Deus abençoe ele grandissimamente, nos ajude, nos fortaleça, nos dê força. Quero mandar a paz do Senhor para a missionária Sidicreia, lá também no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, no bairro Jardim Palmar, que também está fazendo uma obra extraordinária, guiada pelo Espírito Santo de Deus, do nosso saudoso que já dorme no Senhor, filho do nosso saudoso José Silva e nossa irmã Teresa, que já dorme no Senhor. Que Deus lhe abençoe, você e toda a sua família grandissimamente. Também para Adilson, o pastor Adilson, irmão da missionária Sidicleia. Que Deus lhe abençoe, nosso irmão Adilson. Que Deus lhe abençoe e lhe acompanhe toda a trajetória da sua vida e nos livre de todos os males, de todos os obstáculos. Deus abençoe no seu trabalho, na sua família, em todos os seus afazeres. Também eu quero mandar uma paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso amigo Evanildo Ribeiro e sua esposa Ana, também se encontram no Rio de Janeiro, na cidade da Penha, Rio de Janeiro. Que Deus lhe abençoe grandissimamente. O pastor Luiz da Convenção Cardebrais, lá no Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, o pastor Luiz e toda a sua família. Desde já também quero agradecer todos da igreja que qual eu faço parte, da igreja IAPV, Igreja Apostólica Palavras da Vida, como o apóstolo Carlos na frente desse trabalho maravilhoso. Ele tem dedicado muito, mergulhado com toda a sua força, e sua esposa, a pastora Joelma, nesse trabalho maravilhoso, no Evangelho da Graça de Cristo, um grande homem de Deus que tem também nos ajudado e abençoado muitas pessoas através do Espírito Santo de Deus. Também quero mandar a paz do Senhor para o missionário Laércio e sua esposa, Jenny Cleide, que Deus lhe abençoe, um grande homem de Deus, o missionário Laércio, também que ele traz de frente do trabalho, que é a filial e a PV aqui de Riacho das Almas, e todos aqui que faz parte aqui da filial de Riacho das Almas, e todos que faz parte do grupo IAPV, a Igreja Apostólica Palavra da Vida, todos os membros, que Deus lhe abençoe grandissimamente. Deus no controle na vida de todos. Também quero agradecer a Deus pela nossa família, pela família de todos nós. Que Deus venha nos abençoar, venha nos ajudar, nos capacitar, nos tirar todos os mal, todos os obstáculos, todos os impedimentos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está aí no mundo.
Então nós temos que se apegar ao Espírito Santo de Deus para ele nos proteger de todas as astúcias, armadilhas do inimigo, porque, amado, muitas coisas nos acontecem na nossa vida, mas em tudo nós temos que entregar na mão de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. E também nós não devemos julgar para que não seja julgado, porque no dia do julgamento do Senhor, todos dobrarão o joelho para prestar conta do que nós temos feito aqui para Jesus. Então, vai a pergunta o que você tem feito. Então, desde já eu vou contando com você, peço a sua ajuda, a sua colaboração, todo da igreja da IAPV, Igreja Apostólica Fala da Vida, de qual eu faço parte, você também, que vá se inscrevendo no canal, vá deixando o seu joinha do que eu gostou, vai compartilhando, porque enquanto você vai tocando ali no sino de ativação, eu vou lhe abençoando, e mesmo você também que não se inscrever no canal, vou lhe abençoar da mesma forma, em nome de Jesus. E eu conto com sua ajuda, eu conto com você, em nome de Jesus Cristo, porque eu preciso de ajuda, careço também das suas orações, estou sempre orando por todos vocês. Então, juntos nós compartilhemos ao Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória dele. E todo aquele que faz a sua vontade, ele será honrado e abençoado. Então, que Deus lhe abençoe a todos e peço isso, que você se inscreva no canal para o melhoramento e aperfeiçoamento. E em breve estaremos gravando ao vivo e você faz a sua pergunta e nós lhe responderemos, pedindo sua oração, e nós orando por você e por toda a sua família, porque o cristão ele vive através da força da oração, da força do perdão e da força da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos amados, desde já eu conto com você, enquanto você vai compartilhar, enquanto você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu gostou e cada vez mais o canal vai crescer e você junto comigo evangelizando, você deixando seu comentário e nós respondendo as suas perguntas em nome de Jesus Cristo, porque aqui nós temos que fazer as coisas com sinceridade e não com falsidade e enganando a todos. Então, as coisas de Deus, ela é sagrada, ela é santa e ela é pura. Então, nós temos que fazer as coisas certas conforme você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu convido a você para que sempre assista os nossos vídeos e nós assista até o fim, para que você venha ter o conhecimento da palavra do Senhor, para que você venha entender em cada capítulo e versículo que nós lemos, você leia, releia, leia e releia, leia e releia, que era para você chegar a um conhecimento da palavra do Senhor. Porque não adianta a gente só ler e depois fechar o livro sagrado e aí você não entendeu nada. Nós temos que ler e reler para que nós venhamos entender qual é o conteúdo desse texto. Em nome de Jesus, então nós vamos ler agora em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante, que tem um título, uma expressão muito maravilhosa, a expressão de Cristo na humilhação. Então, vá uma pergunta para você. Você já foi humilhado alguma vez? Você já se sentiu humilhado? Você já se sentiu humilhado por aquela pessoa que mais você dizia que estava do seu lado? Aquela pessoa que você contava com aquela pessoa para os dias bons e os dias difíceis, nas horas maus e nas horas difíceis que você contava por aquela pessoa. Então você já se sentiu humilhado sobre isso? Isto acontece com todos nós. Às vezes nós erramos por falta de conhecimento da palavra de Deus e sem pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Então, amado, veja o que diz aqui na palavra do Senhor, aqui em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 em diante, que nos diz assim. Preste atenção, amado, o que diz a palavra do Senhor para a nossa edificação. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpador o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se tornando a semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amado, esta é as palavras que o apóstolo aqui escreveu para os filipenses, porque aqui o Filipense era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipe foi a primeira fundada na Europa por Paulo na segunda viagem missionária, como está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, verso 12 a 40. Anos depois, quando estava na cidade, aqui no capítulo 1, verso 7 de Filipenses, Paulo escreveu esta epístola aos Filipenses. Ele havia recebido notícia a respeito dos cristãos de Filipenses e tinha ficado sabendo que havia sérios problemas entre eles e estava muito preocupado com as falsas doutrinas que algumas pessoas ensinavam lá, e também por saber que alguns líderes da igreja eram contra ele. Ao mesmo tempo, Paulo havia recebido a ajuda dos cristãos de Filipenses e ele escreveu esta epístola não somente para tratar do problema da igreja, mas também para agradecer aos filipenses tudo o que tinha feito por ele. Então, veja, amados, nesse texto que nós lemos aqui, a gente vê que em Filipenses aqui, Cristo tem que ser em primeiro lugar. Então, aqui nos fala da humilhação, porque quantas vezes o apóstolo Paulo, escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para levar o evangelho, o ensinamento, partido dele, mesmo sendo os apóstolos escolhidos para ele, na sua trajetória do evangelismo, quando ele começou o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo, aos 30 anos e terminou aos 33 anos. E ele escolheu os 12, mas depois da sua partida, ele precisava de homens corajosos, valorosos. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi chamado para ser o discípulo de Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para levar a palavra aos gentios, a toda a humanidade, e para que nós vamos ter o conhecimento e o exemplo e se espelhar no evangelho da graça de Senhor Jesus Cristo, e ele precisava de uma pessoa. Então o apóstolo Paulo ele foi escolhido para isso, para deixar este conto do Novo Testamento, tudo foi relatado por eles, a maioria, escrito, porque a sua trajetória foi difícil, dolorosa, a sua trajetória foi de humilhação, a sua trajetória foi de muita tribulação, prisões, tempestade, tudo aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, em tudo nós temos que dar graça em meio às tribulações, e em meio às invejas, e em meio à contenda, e em meio às tristezas, e até mesmo daquelas pessoas que se diz ser nosso amigo na presença, mas por trás não é. Aquelas pessoas que dizem que está com você, olha, eu estou com você, dê no que der, na bondade, na fartura, eu estou com você. Mas quando chega na hora da dificuldade, na hora da perseguição, na hora que você está sendo atribulado por alguém, então se afasta da sua pessoa.
Então, isto é uma brecha que nós deixamos para que o adversário ele possa se infiltrar nessa brecha que nós deixamos e é onde nos atrapalha na nossa caminhada do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos têm por aí dessa forma. Uma hora está do seu lado, outra hora está por trás de você, querendo lhe derrubar. Você não se preocupe com as coisas. Nós não devemos se preocupar com as coisas. Nós temos que se preocupar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos que se preocupar com Jesus Cristo, porque a maior riqueza que nós temos na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, a presença dele. Então, quando você for uma igreja, não importa qual é a igreja que for, lembre-se de uma coisa: o maior é Jesus Cristo. Nós somos o menor de tudo, mas o maior é Jesus Cristo, mas ele nos livrará dessas pessoas que tentam nos atrapalhar, nos impedir e tentam nos desencorajar na palavra, no Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Anda junto com você, mas são lobos devoradores. Anda junto com você, mas só observando você, olhando você, querendo se ser mais do que você, mas lembrando-se que todos nós somos igual e todos nós vamos prestar conta a Deus na sua vinda ou no grande julgamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós vamos prestar conta. Não fique pensando que você não vai, não fique pensando que você quer ser melhor do que ser semelhante, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Tem um texto que nos fala na Bíblia, mas já já nós vamos relatar sobre ele, que nós temos que demonstrar o amor uns com os outros. Mesmo aquelas pessoas que é contra nós, mas nós temos que amar aquela pessoa como Jesus Cristo nos amou. Porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos dele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único Filho de Deus, que tanto que ele amou e continua amando, mas deu ele para ele, a humanidade. Tiraram a vida dele, chicotearam ele, caluniaram ele, aprisionaram. Imagine eu e você. Mas hoje ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele diz também: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e lhe darei descanso da vida dele. Vinde a mim, não importa conforme você esteja, a situação que você encontra, o que importa é que você anda na luz do Espírito Santo de Deus, porque há a luz do Espírito Santo de Deus e há as luzes das trevas. Porque aqui, amado, aquele que anda na luz tem paz com Cristo. E quem não anda na luz não tem, só anda na escuridão. Então, quem está na luz anda com sinceridade, com verdade, e anda protegido por todas as preocupações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se preocupa comigo e com você. Então, mesmo que você esteja chateado comigo, mesmo que você esteja aborrecido, mesmo que você tenha algum remorso, alguma coisa contra mim, mas mesmo assim eu lhe perdoo e o Senhor Jesus Cristo também lhe perdoa. Lembre-se de uma coisa que Deus deixou um grande mandamento para que nós possamos perdoar uns aos outros, porque assim o maior mandamento o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Não importa o que ele tem feito por você, mas nós temos que perdoar. Então a pergunta: será que nós estamos preparados para perdoar aquela pessoa que nos atingiu, que nos ofendeu, que nos caluniou, que quer ver a sua derrota, que quer ver a sua destruição, quer ver a sua família destruída?
Será que ele se agrada? Porque muitas pessoas não querem ver a sua vitória, não querem ver a sua felicidade, a sua vida conjugal, sua vida familiar. Ver você estar convivendo com sua esposa, com seus filhos, com toda a sua família, mas sempre é uma barreira, um obstáculo, de um falatório, um disse-me disse, uma mexericace, ou seja, um falatório, um falando outro, na presença fala uma coisa, por trás fica caluniando você, falando mal de você. Então veja que é o exemplo de Cristo na humilhação. Então ele foi humilhado. Se ele foi humilhado nessa situação, imagine eu e você. Então nós temos que se espelhar nesse texto. Porque tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem foi que matou o seu Jesus Cristo? Foi o judeu, foi Pilato, foi o samaritano, foi os hebreus. Quem foi? Foi os nossos pecados que nos levou o seu Jesus Cristo até a morte. Pelo nosso pecado. Porque através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele levou sobre si a nossa dor, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E mesmo assim nós não sabemos agradecer a bondade e a misericórdia dele conosco. Com tudo isso ele sofreu e até a morte de cruz pelos nossos pecados. E nós continuamos no nosso eu e se esquecemos do Salvador e Criador do céu e da terra, que nos deu vida e abundância e vida e paz. Então, aquele que conhece o Pai, conhece o Filho. Então, se você conhece o Filho, conhece o Pai. Aquele que me recebe, eu receberei. Aquele que não recebe o Pai, não me receberá e não me conhece. Porque a salvação veio através de Jesus Cristo e através dele que nós temos que se reverenciar, ir até a presença e confessar que só através de Jesus Cristo nós somos salvos e recebemos a sua misericórdia e nossos pecados serão perdoados. Mas o que eu quero dizer com isso, amado? O que eu quero dizer que Cristo aqui em Filipenses, desse versículo do capítulo 2, do versículo 5 até o verso 11, a sua divindade eterna subsistindo em forma de Deus, Sua encarnação assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então veja que a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo no seu ministério foi só para servir. Como para servir? Em tudo, nós abrimos nossos olhos no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus. Tudo está falando que o Senhor Jesus ele veio para servir. Mas como que ele serviu? Curando muitos tipos de enfermidades e molestias, abrindo os olhos de quem era cego, abrindo a boca de quem não falava, perdoando o pecado, curando todo tipo de enfermidade, e ele continua até hoje fazendo da mesma forma, mediante a nossa fé, através do Espírito Santo de Deus. Você crê? Diga amém. Glória a Deus. Então, amado, veja que sua morte, até a morte de cruz, quando diz no verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por causa de quê? Pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Mas ele diz também, sua ressurreição exaltado sobremaneira, do verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Viu que coisa linda, amado? Depois da sua ressurreição, então Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Então, nós
que estamos em Cristo, somos nova criatura. Primeiro nós temos que deixar o velho passado, o velho homem, aquela velha criatura e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, mas para isso nós precisamos de confessar a Jesus Cristo que nós somos falhos, nós somos pecadores, e pedindo a Ele paz e alegria e comunhão, para que nós venhamos ter uma vida abençoada e tapando as brechas de onde o adversário está se infiltrando, procurando um lugar para nos impedir. Veja uma coisa interessante, amado, uma coisa erroneamente que eu e você e muitos por aí faz, colocar pessoas dentro do nosso lar para viver no nosso lar. Porque quando Deus dá o nosso lar, Ele dá um lar para você conviver com a companheira, com aquela pessoa que você conseguiu, com aquela pessoa que Deus lhe deu, uma companheira, para ser sua ajudadora, e você ser o seu colaborador, e todos juntos colaborar um com o outro e colaborar na obra do Senhor. E às vezes a gente coloca uma pessoa para conviver dentro do nosso lar, e essa pessoa que se diz amigo, se diz irmão, se diz isso, aquilo, outro, mas está em observação das coisas que se passam dentro de casa, com os olhos maiores do que o corpo sobre aquele que está no seu lar. E isto não é bom para mim, nem para você, para que nós possamos fazer essas coisas. Quantas pessoas já têm passado por isso, por dificuldade, porque você, sua família, sua companheira, sua esposa, seu marido, está confiantemente, pelas madrugadas, durante o dia, orando ao Senhor, buscando a Deus, e aquela pessoa que você colocou dentro da sua casa, achando que está ajudando, e realmente está ajudando, mas a pessoa não agradece, você está orando a Deus, pedindo paz, e aquela pessoa faz oração ao contrário. Então, há um obstáculo sobre isso aí, para que você venha prosperar nessa vida, nesse mundo que nós vivemos. Nesse mundo, nós não levamos nada, mas uma riqueza, que nós levamos muito grande, a maior riqueza é a nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, a salvação da sua família. Então, lembre-se disso. E outra coisa, amado, seu tribunal, todo joelho se dobrará diante dele, com verso 10, como diz aqui em Filipenses, no capítulo 2, verso 10, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Você vê que não é só aqui na terra, e também debaixo da terra se dobre todos os joelhos. Seu governo, toda língua o glorificar. No verso 11, que no governo de Cristo, todas as línguas glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já tem glorificado o nome do Senhor Jesus Cristo? Você já tem dado glória para Ele? Então, como diz aqui no verso 11, e todos ali confessam que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, veja aqui o apóstolo ensinando aqui em Filipenses, porque ele viu que tinha muitas coisas erradas sobre os cristãos nas igrejas, um querendo ser mais do que o outro, um querendo ter mais poder do que o outro, um querendo ter cargo mais do que o outro. Então nós temos que abrir os nossos olhos e pedir a direção do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente se esquecemos, se afastamos. E não é bom que a gente fique há muitos dias sem compartilhar com o Evangelho da Graça, sem ouvir uma palavra, sem ouvir uma mensagem, sem ouvir um louvor, porque isso vai cada vez mais tentar nos enfriar da presença do Senhor. Lembre-se que tem muitas pessoas assim, mas um alerta que não devemos dar brecha, porque isso é uma brecha para o inimigo, para que ele venha nos impedir de a gente receber a nossa vitória, que é a maior de toda a salvação. Porque se nós pedimos a Deus a nossa salvação, o mais ele nos fará. Porque a Bíblia diz no Salmo, a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e nem sua descendência. E isso é a pura verdade. Porque às vezes a gente está em situação difícil, precária, a gente pode até ficar preocupado, meu Deus, será que hoje à noite ou amanhã eu vou ter um pão, um alimento para mim? Mas quando menos você espera,
Deus proverá, chega algo sobrenatural na sua mesa, mas você não procure saber de onde, simplesmente agradeça. Agradeça a Deus. Em tudo você agradeça a Deus. Não importa de onde vier e nem pergunte de onde você está recebendo. Simplesmente agradeça. E mesmo aquelas pessoas que é o contrário de você, agradeça a Deus por aquela pessoa. Aquela pessoa que fala e caluniona de você, fala o que você não pratica, impede as pessoas, querer impedir as pessoas de caminhar na presença do Senhor, ore por essas pessoas, nós temos que orar por elas. Então eu quero fazer um voto com você, meus amados, minhas amadas, todos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus. Nas horas que a gente é oportuna, a gente orar pelo nosso próximo, pelas pessoas que não estão agradando a Deus, que não estão andando na luz, que não estão andando nos caminhos do Senhor. Vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir a Deus que Ele abra a sua mente para ver o entendimento. Porque nesse mundo que nós vivemos, amados, é um mundo de tribulação, um mundo de tempestade, muito de doença, muita pestilência por aí, muito tipo de enfermidade, muita doença. Se a gente for fazer um levantamento, amado, veja que na época, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, houve uma grande mortandade, muitos tipos de pragas e moléstias. E nós estamos revivendo uma época comparável na época de Moisés, quando estava tirando aquele povo do Egito. Deus falava, Deus para Moisés não podia falar, que ele tinha problema de falar, mas transmitia para Arão, e Arão transmitia a mensagem do Senhor. Então Deus falava, Moisés obedecia. Moisés falava com Arão e Arão obedecia. E assim somos nós, da mesma forma. Estamos vivendo num mundo de muita calamidade, muita tempestade, muita dificuldade, muita doença, muita enfermidade. E mesmo assim o povo não reconhece que há um Deus que pode todas as coisas, nos curar e nos livrar de todos os tipos de enfermidade, de todas as mal, de todos os tipos de males. Porque o adversário, ele procura nos impedir. Então, outrora, e a graça, outrora, inclinando para a carne, ou seja, porque outrora inclinando pela carne, está lá, você pode depois conferir, é Romanos, no capítulo 8, do verso 4, verso 7. Outrora, o cego, está lá em 2 Coríntios 4, cego, aquela pessoa que ouve a palavra, escuta a palavra, está vendo o homem de Deus, a mulher de Deus falando, mas não dá uma credibilidade. Este é o verdadeiro cego. Este é o verdadeiro cego. Mas aquele que ouve a palavra, o guarda na sua mente e os pratica, esse vive na luz, na claridão do Espírito Santo de Deus, porque ouve a palavra e guarda e as pratica. Porque se nós estamos praticando a palavra do Senhor, nós estamos fazendo o que Ele nos mandou. Ide por todos vós e pregai o Evangelho